Tecnologias que eu usei na lipoaspiração que eu fiz ontem. Eu utilizei primeiro o Vaser, que é uma tecnologia que a gente entra por baixo da pele para tornar essa gordura mais fluida. Então facilita a remoção dessa gordura. Outra tecnologia que eu usei depois foi o Vibrolipo, então é um Vibrolipo de alta potência, novo, acabou de chegar no mercado, então a gente fez essa remoção dessa gordura de uma maneira mais fácil. É muito interessante em paciente que já fez lipo anterior e gostaria de fazer de novo e às vezes apresenta um pouco de fibrose. Então é uma tecnologia que facilita a nossa vida. E a terceira tecnologia foi o Renuvium, que é uma tecnologia que eu já venho usando em algumas pacientes, que ela faz uma aderência maior da pele aos planos profundos. Então é uma tecnologia que vai tornar essa lipo com um pouco mais retraída e um pouco mais aderida nas regiões que nos interessam, para a gente conseguir um resultado melhor e não ter aquela flacidez dali. Claro que existe uma quantidade de flacidez que a gente consegue melhorar. Se a paciente, por exemplo, tem indicação de abdômen, não dá para você deixar de fazer o abdômen para fazer somente a lipo com essa tecnologia. O abdômen, um excesso de pele que seria o suficiente para a remoção de todo um fuso, ele realmente precisa ser removido. Não adianta a gente achar que vai trocar, um abdômen, uma abdominoplastia por uma lipo somente. Tá? Então, isso foi o que a gente utilizou e também aconteceu a troca do implante. Ela tinha um implante antigo, um implante que eu não gosto, eu particularmente não gosto, que é um implante liso, que alguns cirurgiões usam. Então, a gente uma época usava o texturizado, a gente passou a usar os implantes lisos por um período muito curto, porque logo a gente percebeu que a loja ficava grande, acontecia uma migração, ele poderia rodar, no caso dela o implante estava rodado, que é uma coisa que acontece com o implante liso, então a gente usou um implante de poliuretano. Cada dia que passa, gosto mais do implante de poliuretano, que apesar dele ser um pouco mais caro que os implantes comuns, ele gera uma aderência, então a gente pode colocar numa região e sabe que ele vai ficar ali. Então é diferente desses implantes que cedem junto com a mama. E eu coloco ele num plano subglandular por cima do músculo. Então não altera toda aquela questão fisiológica que o implante muscular pode alterar. No caso dela em específico, quando a gente entrou, encontrei um dual plane prévio. Então, havia sido solta a musculatura do peitoral maior. Eu fiz a sutura dessa musculatura de volta para o lugar e eu apliquei esse implante de poliuretano por cima do músculo e fiz o ajuste da mama, aquele ajuste de mama que eu gosto de fazer, em que a gente desenha a mama, faz uma mama esculpida, para daí ter o formato do implante arredondadinho e uma mama esculpida por cima e uma cicatriz arredondada embaixo, para ela acompanhar e ela dá uma sensação de mamas arredondadas, não de mamas achatadas, quadradas, planas embaixo, que é uma técnica que antigamente a gente fazia mais frequentemente, que eu aprendi assim, mas que eu modifiquei com o passar do tempo, com os meus aprendizados e os meus retornos e os meus retoques. Então, quando a gente faz um retoque, a gente começa a mudar os nossos protocolos para trazer um resultado melhor já de primeira vez. Então, foram esses alguns detalhes da cirurgia dela. Acabou sendo uma cirurgia um pouco maior, uma cirurgia de 6 horas. Eu sempre que as pacientes passam comigo, eu explico que quando a gente chega perto de 6 horas, a gente meio que vai encerrando a cirurgia. Não gosto de passar de 6 horas de cirurgia, que daí assim, se der tempo você faz tal coisa, se der tempo, porque se chegou em 6 horas a gente meio que encerra. E eu consegui também fazer uma coisa que eu queria muito fazer, que ela me autorizou, e que deu tempo de fazer, que foi um ajuste da cicatriz umbilical. Me incomodava a técnica utilizada anteriormente nela, que era uma técnica que o umbigo ficava muito largo e muito plano. Então eu quis trazer esse umbigo mais profundo e menor. Eu acho que o umbigo da abdominoplastia ele fica mais bonito quando ele é menor. Então são pequenos ajustes que a gente vai fazendo na cirurgia para tornar ela mais equilibrada. Claro que tem uma característica da cirurgia dela que eu não consegui mexer, que eu gostaria, mas não consegui. Eu gosto de deixar o umbigo a 10 centímetros da cicatriz. Então, o dela tá um pouquinho menos, mas da cirurgia anterior a gente não quis mexer nisso, não dá pra mexer nisso por enquanto. Então, foi isso que eu fiz.